Olá, querido intercessor. Que bom ter você nessa caminhada, juntos, conhecendo mais sobre a obra do Espírito Santo. Eu espero que esses encontros estejam sendo bênção na sua vida. Hoje nós vamos falar de um tema lindo, um tema muito especial que envolve a cada um de nós, porque o Espírito Santo quer dar à sua igreja, ao seu povo, os dons. E nós vamos comentar aqui rapidamente sobre os dons do Espírito Santo. Eu quero ler na palavra de Deus, na carta de Paulo, à igreja de Corinto, no capítulo 12. Paulo comenta então sobre os dons. Ele diz assim: os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de serviços, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade nas realizações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, ao outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito que realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Que texto maravilhoso! Aqui nós temos muito aprendizado sobre como o Espírito Santo age e quais são os dons de operação do Espírito, os dons espirituais que Ele nos concede para realizarmos as obras de Deus, para servirmos a Deus. Então nós vamos comentar e passar com você um pouco sobre esses 9 dons do Espírito Santo. No livro de Atos, nós vemos a ação poderosa do Espírito se manifestar através dos dons. Ao observarmos atentamente, veremos a grande evidência, o resultado da manifestação dos dons espirituais em todo o livro de Atos dos Apóstolos. Mas a pergunta que fica: o que são os dons espirituais? Então, os dons espirituais são as ferramentas dinâmicas do sagrado ministério, o equipamento que Deus oferece para a construção da sua igreja. Nós podemos também entender quais são os objetivos dos dons. Os dons são meios pelos quais Deus manifesta seu poder, sua sabedoria, através de instrumentos humanos, que se tornam portadores da graça dele para realizar a sua obra aqui na terra. Qual é a motivação que nós devemos ter em relação aos dons? A motivação em relação aos dons deve ser receber os dons para realizar a obra de Deus e edificar a sua igreja. Essa deve ser a santa motivação dos nossos corações. Quem faz essa obra? O Espírito Santo. Ele que opera todas as coisas. A Bíblia fala que Ele distribui os dons, dando individualmente a cada um como Ele quer. E quais são os dons? Então nós vimos ali já na listagem sobre os dons, E agora nós vamos conversar um pouquinho sobre cada um deles. Nós temos uma divisão. Nós podemos colocar assim os dons. Primeiro os dons de revelação. Os dons de revelação, eles são os dons para a gente conhecer sobrenaturalmente, para a gente ter um entendimento espiritual de coisas que nós não poderíamos de forma nenhuma saber humanamente. Então são 3 os dons de conhecimento, os dons chamados dons de revelação. A palavra da ciência, ou como temos em algumas traduções, palavra do conhecimento mesmo, A palavra da sabedoria e o discernimento de espíritos. Vamos ver o que é a palavra da ciência ou palavra do conhecimento. Seria o pronunciamento ou declaração de fatos inspirados de um modo sobrenatural.
Então, quando uma pessoa recebe, ela entende algo, ela recebe do Espírito Santo um conhecimento que ela não tinha. Ela passa a ter aquele conhecimento sobre uma situação, uma pessoa, uma causa, e ela está sendo usada na palavra do conhecimento. Biblicamente, a gente vê isso quando Jesus encontra Natanael, por exemplo, né? E ele fala para Natanael assim: eu vi você lá debaixo da figueira. E Natanael fica impactado e ele declara sobre a vida reta de Natanael, como ele era um judeu que buscava obedecer a palavra de Deus. E daí Natanael fica boquiaberto com aquela citação de Jesus, porque Jesus teve ali uma palavra do conhecimento sobre ele. Então nós vemos que a palavra do conhecimento acontece, isso o Espírito Santo quer operar muito essa palavra do conhecimento em ministrações, aqui na pregação da palavra, muitas vezes chamando alguém, uma revelação, uma visão, tudo se processa na palavra do conhecimento. E então a palavra do conhecimento acontece em muitos momentos, muitas vezes na evangelização, conversando com uma pessoa. Você então tem um entendimento sobre aquela pessoa, sobre a vida daquela pessoa, alguma coisa que é revelada a você, que a pessoa fica boquiaberta, né? Como que você sabia disso? Como você tinha a ciência disso? Tá? Então isso é a palavra do conhecimento. Nós também temos a palavra da sabedoria. Então, qual é a diferença da palavra do conhecimento para a palavra da sabedoria? A palavra da sabedoria é uma mensagem oral sábia, uma definição que nós podemos colocar para você ter aí no teu material: capacitação para aplicar a revelação da palavra de Deus a uma situação ou problema específico. Nós vemos isso muito no livro de Daniel. Daniel recebeu uma palavra de conhecimento, né? Ele recebeu ao interpretar o sonho do rei, e depois de uma palavra de sabedoria sobre como a partir dali, daquela revelação, o rei deveria agir, deveria se comportar. José é outro exemplo disso. Ele teve uma palavra do conhecimento a fazer a interpretação dos sonhos do faraó. E depois que ele interpreta, ele dá uma palavra de sabedoria. Ele diz o que agora Faraó tem que fazer a partir daquela revelação. E ele orienta que seria feito nos 7 anos de fartura e depois nos 7 anos em que haveria escassez. E devido à orientação sábia de José, todo o Egito, né, teve alimento, foi salvo naquele tempo de grande fome, e também a própria família, né, de José. Deus agiu naquele momento ali histórico, né, mostrando a sua glória através da vida de José. E José foi usado, né, com conhecimento e também com sabedoria. São exemplos bíblicos que mostram a ação dos dons. Podíamos citar muitos exemplos das Escrituras, Atos dos Apóstolos mesmo, ali depois que eles foram cheios do Espírito Santo, nós vamos ver como Deus usa e dirige, né, a cada um deles, né, para fazer as obras do Senhor. Quando eles pregam a palavra, multidões se convertem. Então há uma palavra de sabedoria que emana, né, da boca dos apóstolos, porque eles estão cheios do Espírito Santo e eles então são dirigidos pelo Espírito Santo para falar a palavra de Deus. É muito lindo isso, né? Como o Espírito Santo opera nos dons, né, sobre a igreja. Nós vemos também o discernimento de espíritos. O discernimento de espíritos já nos permite enxergar além das aparências exteriores e conhecer a verdadeira natureza de uma inspiração. Então, aquilo que parece ser de Deus, mas de fato não é. É só aparência. Então o Espírito Santo, ele dá o entendimento se aquilo vem do Senhor, qual é a fonte daquela obra, né? Se é um espírito de engano que está operando ou se é realmente o Espírito de Deus agindo. Então há uma comunicação, uma direção,
O Espírito Santo testifica no nosso coração. Agora, o discernimento de espíritos, ele traz um entendimento das fontes que estão operando. E nós precisamos muito de discernimento de espíritos como intercessores. Também nós temos os dons de poder na Bíblia. Então aqui nós temos os dons que são para agir sobrenaturalmente. Veja, os primeiros são revelação, é para você conhecer sobrenaturalmente. Agora os segundos é para você agir sobrenaturalmente. Então nós temos a fé, que é a capacitação para realizar coisas extraordinárias, grandes obras para Deus. Acreditar que o impossível pode acontecer. Então, milagres tremendos, né, de curas, de doenças, né, de males, ressurreições. Então, nós aí dentro dessa categoria, Jesus foi usado muito em milagres. Os apóstolos foram usados em milagres, na igreja primitiva, nos avivamentos nós vemos muitos milagres. E nós vemos também hoje grandes milagres acontecendo. Muitas doenças incuráveis que são realmente ali diagnosticadas, né, comprovadas, e de repente elas desaparecem totalmente. Isso é um milagre. Agora há os dons de curar, que são concedidos para a restauração da saúde física por meios divinos e sobrenaturais. Então você vai orar uma dor, algum mal que a pessoa tem ali, né, uma doença que a acompanha e que está ali afligindo o seu corpo físico, até o seu emocional. Então Deus tem poder e os dons de curar, veja bem, são dons de curar, porque se manifestam de muitas formas. Então os dons na área de cura, e que as pessoas podem ser usadas pelo Espírito Santo na cura. A operação de maravilhas, são intervenções sobrenaturais na função da natureza. Então aí você vai ver, né, como Jesus ordenou o vento, né, ordenou a tempestade que se acalmasse. Então aí é uma intervenção sobrenatural, tá? Uma operação de maravilhas. E nós vemos também os dons, já no encontro 27, que são os dons da palavra do conhecimento, que aí nós usamos muito para o intercessor, né? Na vida do intercessor. São dons que proporcionam que você, então, no mundo espiritual, né, trazem ao intercessor no momento de oração, fatos que estão fora do conhecimento natural, que no poder do Espírito Santo, em um confronto no mundo espiritual, para conquistas, né? Acontecem conquistas espirituais. O intercessor é levado a saber e sentir com muita clareza realidades espirituais para que ele possa orar de forma eficiente. Aí nós temos também alguns dons nessa área, e eu quero destacar com vocês então a palavra do conhecimento, né? Aliás, que é um dom que nós já comentamos no anterior, que Deus usa muito na intercessão, né? Então, que é a questão de conduzir o intercessor, né, no mundo espiritual. Muitas vezes você está orando e Deus traz uma palavra de conhecimento sobre algo que você está orando, para você interceder com clareza sobre aquela situação. Então, algo que você não sabia, realidades espirituais, nós já comentamos em encontros passados. Isso acontece muito na intercessão. O intercessor recebe muita palavra de conhecimento enquanto está orando, para orar com eficiência, com eficácia pelas causas do reino de Deus. Variedade de línguas, né? Esse é um dom, que é a ação do Espírito Santo, que nos leva a falar sobrenaturalmente em uma língua nunca aprendida por quem fala, sendo essa língua feita inteligível aos ouvintes por meio do dom, igualmente sobrenatural de interpretação, né? Então é uma língua que você vai falar. Às vezes o Espírito Santo pode trazer até no momento na igreja, no momento de oração coletiva, uma reunião de intercessão. Então, uma variedade de línguas, até uma língua que nunca a pessoa em oração ela foi usada daquela forma. E ela vai mencionar, vai falar aquela palavra, e aquela palavra pode ser interpretada por alguém que tenha o dom, então, que seria o próximo de interpretação. Então, na interpretação, tá, você vai ter o entendimento, emana do indivíduo, né, ali pelo Espírito Santo, o entendimento do que o outro está falando. A primeira vez que Deus me deu uma palavra profética, eu ainda era bem jovem, praticamente uma adolescente.
E eu fiquei com muito medo de entregar aquela palavra profética, porque eu pensava que podia não estar falando em nome de Deus, e aquilo era muito claro no meu coração, e eu estava muito tomada pelo poder de Deus, né? E eu falava e cheia do Espírito, e eu não colocava no português aquilo que eu estava vindo, mas eu sabia dentro de mim o que era a mensagem, e a mensagem estava lá, mas com medo. Então aí já vem esse testemunho já traz outro dom para nós, que é a profecia, né? E daí então eu estava recebendo aquela palavra profética específica para entregar. Mas era uma reunião de oração de jovens. Mas naquele momento o medo estava me segurando. E então uma outra jovem, no outro lado daquela roda, nós estávamos uns 15 jovens, ela começou a falar uma língua estranha, lindíssima. E eu escutava e eu entendia, eu tive interpretação de línguas naquele dia. Foi assim muito tremendo, né? Eu entendia claramente o que ela falava comigo, assim de uma forma muito amorosa, aquelas línguas, e eu sabia que estava falando comigo. E ela falava, Deus falava, ela não teve a interpretação, eu tive. E eu entendia claramente que ela dizia assim: minha filha, não tenha medo, sou eu. E daí, quando eu entendi aquela palavra, claramente eu entreguei a palavra profética. Deus teve que me dar um reforço, vamos falar assim, né? Porque eu não tinha experiência na igreja naquela época, a gente não via muito palavras proféticas. De fato, era um dom pouco exercitado, né, na igreja, isso era no geral, isso faz um bom tempo, tá, gente? E naquele momento, né, Deus, né, carinhosamente, né, fez algo tão lindo naquela reunião, que foi um tempo que, inclusive, nós passamos um avivamento no Ministério Jovem da igreja. Aquela reunião foi a primeira reunião de avivamento que originou depois mais de 2 anos de vigílias. Todas as sextas-feiras nós fazíamos vigílias. E daí ali nós aprendemos sobre os dons, ali nós vimos todos os dons praticamente, a operação, né, dos dons, e Deus nos mostrou muitas coisas. Foram tempos muito especiais. Eu lembro algo muito lindo, da primeira palavra profética, pastor Eduardo, naquela época, né? Ele queria muito ampliar o templo que nós tínhamos, né? E comprar o terreno ao lado. Era o grande sonho dele, né? Ampliar para a lateral ou ampliar para trás. E nós orávamos muito sobre essa ampliação. Nós tínhamos um terreno à frente, mas ele era um terreno muito difícil para construção. Era um terreno que exigia muitas reformas, muito investimento por causa das bases, né, que precisariam ser feitas ali no terreno. Então ele era um terreno, vamos dizer assim, complicado para a construção. E o pastor não queria, o investimento seria assim, o investimento financeiro seria altíssimo. Então o pastor não queria, né? Ele queria mesmo ampliar o templo. Esse era o desejo dele. Ele falava isso nas reuniões, né, de líderes. Eu, na época, não era muito jovem, não participava dessas reuniões, mas o meu pai era pastor, né, da equipe pastoral da igreja, então a gente sabia, né, do ideal do pastor. Às vezes ele também no púlpito, ele compartilhava para a gente orar sobre a ampliação. Então todos nós orávamos pensando nisso, nessa ampliação. E um dia, numa vigília dessa, o Senhor me deu uma palavra e Ele me levou a estender as mãos para aquele terreno que estava lá, né? Ali tinha uma pequena construção de madeira lá no fundo, bem pouco usada. E então Deus disse assim: eu quero que um templo, veja bem, é uma palavra de conhecimento, né? Eu recebi uma palavra profética, mas havia ali conhecimento. Um templo seja levantado. Orem, um templo será levantado, Deus afirmou assim, para a minha glória neste lugar. E a partir dali nós começamos os jovens, nós éramos todos muito jovens ainda, gente. E nós começamos a orar e buscávamos a Deus, porque entendíamos então que o Senhor tinha, né, algo. E Deus então, nesse espaço de tempo, né, Ele foi agindo de tal forma, nenhum dos vizinhos de forma nenhuma aceitou, nenhuma negociação para vender os terrenos ao lado do templo.
E o Deus então daí testificou no coração do pastor Eduardo que realmente ele deveria levantar um templo ali na frente, né? E que era esse o caminho que Deus queria. Então, ele no coração dele entendeu isso, né? Como líder. Então, mas Deus nos moveu antes para orar por aquilo que ele tinha para fazer. Então eu estou compartilhando com você para você entender um pouquinho de como que se processa, né, o dom, né, e como a gente como intercessor é usado, né, dessa maneira. Então muitos hoje conhecem a primeira igreja quadrangular de Curitiba, está lá levantada, né, nós temos um templo antigo na frente, né, que foi já hoje revitalizado, e nós temos então a catedral. E a catedral, quando muitas vezes eu olho ali, eu lembro ainda tão jovem, né, daquela experiência que eu tive. E quando nós oramos por aquele templo, e eu lembro, né, daquela palavra profética. Então, os intercessores, gente, é algo muito importante você entender isso. Você interage com o que Deus quer fazer, com a história. E é lindo isso, depois você poder ver que em oração você colaborou para que aquela obra de Deus fosse realizada. Hoje nós vimos então um pouquinho sobre os dons, foi uma passada rápida para você ter uma visão geral sobre todos os dons e você entender como que se operam, principalmente, né, o dom da palavra do conhecimento, variedade de línguas, a própria palavra profética e a interpretação, eles são usados no período nosso, né, de intercessão. Deixe o Espírito Santo fluir nos dons, deixe o Espírito Santo usar você nos dons. Pai, eu oro que cada um aqui, em nome de Jesus, que está ouvindo essa palavra, seja instrumento do Senhor e seja usado nos dons do Espírito. Que o Senhor use a cada um para a glória e honra do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, queridos. Vamos buscar os dons do Espírito Santo.